Sabe como é, né? A gente vive num mundo com um bombardeio de opiniões. Cada um tem uma verdade e cada um tem um palpite. E no meio desse barulho todo fica uma pergunta no ar. Afinal de contas, quem tem a palavra final? É sobre essa busca por uma base segura que a gente vai conversar um pouco hoje. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Quem, de fato, dá a palavra final? Porque, vamos combinar, sem uma resposta clara para isso, qualquer grupo, qualquer organização, e especialmente uma igreja, corre o risco de virar um barco à deriva, sem rumo, sem saber para onde ir. Bom, e para a gente entender bem essa jornada, nosso roteiro vai ser mais ou menos assim. A gente começa vendo o problema desse mundo cheio de vozes. Depois a gente olha para a solução que a palavra de Deus apresenta. Vamos dar uma espiada no que acontece quando as fundações são instáveis, entender o papel da Escritura na prática e, por fim, ver como seria uma igreja totalmente alinhada. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, o problema é bem direto ao ponto. Quando cada um decide seguir a própria cabeça, a própria opinião como se fosse a verdade absoluta, o resultado é confusão. Não tem como ser diferente. Sem um norte, sem uma autoridade central, todo mundo acaba perdido. E é exatamente aqui que entra a ideia principal. A proposta é que a autoridade única das Escrituras funciona como uma coluna, sabe? Um pilar mesmo, que sustenta tudo e dá a direção certa para a vida em comunidade. Ok, se esse é o problema, então qual é a solução? Nesse ponto, a Bíblia não é vista só como um livro religioso qualquer. Ela é apresentada como a resposta, como aquela autoridade final, que não muda, que todo mundo procura. E aqui a gente precisa entender o que a palavra Escritura significa nesse contexto. Não se trata de uma coleção de ideias legais ou de reflexões humanas inspiradoras. Não. A visão aqui é de que ela é a própria revelação de Deus. É a palavra dele, diretamente para nós. E essa ideia toda não vem do nada. Ela se apoia num texto bem conhecido, lá de 2 Timóteo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa frase é a base de tudo, a semente desse conceito de que a origem dela é divina. E o que é fascinante é o que essa expressão, inspirada por Deus, realmente quer dizer aqui. Não é tipo, tive uma inspiração, uma ideia genial. Não. A ideia é que ela não nasceu na mente de um ser humano. A origem dela é divina, veio diretamente de Deus, e essa distinção é fundamental. Então, a lógica é a seguinte: se a palavra vem direto de Deus, o nosso papel muda completamente. Deixa de ser uma questão de ficar escolhendo o que a gente gosta ou o que a gente aceita. O convite é para um alinhamento total com o que foi revelado. Certo, mas e quando não é assim? O que acontece quando a Bíblia não é colocada no centro? Bom, aí o resultado são fundações bem instáveis. E que alternativas seriam essas? A gente conhece bem. A opinião da maioria, que muda conforme o vento, a experiência pessoal de cada um, que é única e intransferível, a cultura, que está sempre se transformando, e os nossos sentimentos que, um dia estão de um jeito, no outro já mudaram, são todas bases muito frágeis justamente porque não param de mudar. E essa imagem aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem a palavra de Deus, que tem como característica principal a permanência, o fato de não mudar. Do outro, a gente tem a opinião, a cultura, o sentimento, todos definidos por uma coisa. Eles mudam o tempo todo. E aí a metáfora da construção faz todo sentido. Uma igreja saudável não se constrói em cima de ideias bonitas que podem ser frágeis. Ela precisa da rocha, de uma base sólida, que nesse caso é aquilo que Deus falou. Beleza, já entendemos a teoria, agora vamos para a prática. Como é que a Escritura funciona no dia a dia? Quais são as funções dela dentro de uma comunidade? Tem um exemplo muito bom disso lá no livro de Atos. O pessoal ouvia o ensino, mas eles não aceitavam tudo de primeira, de forma passiva. Pelo contrário, eles tinham uma atitude ativa de ir lá e conferir nas Escrituras para ver se o que eles estavam ouvindo era verdade mesmo. A Bíblia era o grande tirateima. Já em Gálatas, o argumento é ainda mais forte. A autoridade da Escritura é colocada como suprema, acima de tudo. A ideia é, não importa quem fale, pode ser a pessoa mais influente do mundo ou até mesmo um anjo descido do céu. Se o que ele disser for diferente do evangelho que já foi revelado, tem que ser rejeitado. Ponto final. Então, na prática, a gente pode resumir o papel da Escritura em 4 funções principais. Primeiro, ela filtra o ensino. Segundo, ela corrige o nosso caminho quando a gente se desvia. Terceiro, ela protege a gente do erro. E quarto, ela gera unidade, um propósito em comum. E isso tudo leva a um ponto muito importante, um chamado à ação, na verdade. Conhecer a palavra não é só sentar e ouvir alguém falar sobre ela. Envolve um mergulho pessoal e ativo. É ler, é parar para pensar no que leu, é realmente buscar entender o que o texto quer dizer.
E agora, para a gente fechando, qual é o resultado final disso tudo? O que acontece de verdade quando uma igreja se constrói sobre essa base firme das Escrituras? Qual é a consequência de uma comunidade estar verdadeiramente alinhada? É como um efeito dominó. Quando a Bíblia está no centro, governando, tudo começa a mudar. A pregação muda, o comportamento das pessoas muda, os relacionamentos entre elas mudam e, no fim das contas, a forma de viver da comunidade inteira é transformada. Isso nos força a repensar o que significa ser uma igreja forte. Muitas vezes a gente mede isso pelo tamanho do prédio, pelo número de pessoas, mas, por essa ótica, a verdadeira força está em outra coisa, no nível de alinhamento e fidelidade com a palavra. E aqui a gente chega na declaração que amarra tudo de um jeito muito poderoso. A ideia é que o governo da Escritura abre espaço para que Deus possa agir livremente naquela comunidade. Uma coisa está diretamente ligada à outra. E a gente termina com essa reflexão. Onde Deus governa, tudo encontra o seu lugar. É como se, finalmente, as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, trazendo ordem e propósito, onde antes talvez houvesse confusão.